Olá, amigos, amigas, educadores de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos. Eu sou Leandro Diniz, CEO e fundador da Hub Education. Hoje, para esse bate-papo super especial, eu estou com a Gabriela Menezes, ela que é neuropedagoga e especialista em disciplina positiva e psicologia positiva. Gabi, seja muito bem-vinda, obrigado pelo seu tempo e pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, Leandro, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando dessa semana que nós estamos preparando com tanto carinho, né? É isso aí, a Gabi já deu spoiler. A Gabi e a Gabriela Menezes, assim como o João Hilton, são os curadores da Semana Nacional da Comunicação Positiva. E eu já quero aproveitar esse gancho, Gabi, para te fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Quando a gente fala de comunicação positiva, eu imagino que muita gente, especialmente aqueles que ainda não tiveram contato com o tema, podem confundir a comunicação positiva com a nossa comunicação natural. E até de certa forma pensar assim, olha, eu sou educador, já estou em sala de aula há 5, há 10, há 15, há 20 anos e eu sei me comunicar com os meus alunos, eu sei estabelecer conexão, mas eu queria que você, Gabi, nos contasse o que diferencia a comunicação, como nós a conhecemos, entre professor e aluno, dessa nova agenda, desse novo tema que é, se é que a gente pode chamar assim, você já pode me corrigir se for o caso, da comunicação positiva, Gabi. Leandro, nós todos, né, desde pequenos, aprendemos a falar. Então, isso é indiscutível, todos sabemos falar. Mas a comunicação, ela vai além do falar. A comunicação, ela envolve mais pessoas, né? Nós temos aí, no mínimo, duas pessoas para que a comunicação aconteça. E para que eu me comunique com alguém, primeiro essa comunicação vai passar pela interpretação do outro. Então, eu preciso que a minha mensagem seja transmitida de maneira assertiva. E isso acontece muito melhor quando ocorre de maneira positiva. Hoje a gente tem estudos a respeito de neurociência, por exemplo, que comprovam que quando a gente se comunica melhor com as pessoas, no caso, por exemplo, dos alunos, se a gente trouxer a perspectiva do educador, esse aluno aprende melhor, esse aluno se relaciona melhor, essa relação professor-aluno ela acontece de uma maneira mais agradável, e isso perpassa pelos grandes desafios que a gente encontra dentro do ambiente escolar, que são as dificuldades de aprendizagem, que são as dificuldades de relacionamento. Então, me comunicar positivamente, especificamente dentro do ambiente escolar, é conseguir passar a minha mensagem de uma maneira positiva, garantindo que o objetivo da educação aconteça, que é o processo de aprendizagem e é o desenvolvimento de habilidades sociais, de habilidades de vida, porque muitas vezes a gente comunica o conteúdo, mas nós todos somos seres humanos e somos mais do que o conteúdo. Tanto que hoje a Base Nacional Comum Curricular, ela traz como em suas 10 grandes competências as competências socioemocionais. E a comunicação, a assertividade, o trabalho com essas competências para o século XXI, que são tão importantes para agora e para o nosso futuro, são fundamentais, estão num documento de base da educação e vão ser uma habilidade fundamental para os educadores nos próximos anos, com toda certeza. Perfeito, Gabi. Então, quando a gente fala de comunicação positiva, ele é um tema da sociedade, mas ele é um tema também, e diria até que principalmente, de educadores, né? Sejam educadores mais ou menos experientes, isso é uma competência que tem que estar na agenda do educador. E aí, uma questão, né? Quando que surgiu esse assunto? Como que isso ganhou força? A partir de que momento? Você acha que também até um pouco desse momento que a gente vive que a gente ainda não encerrou um período de pandemia, né? Mas a gente acredita que a gente está cada vez mais perto disso. Você acha que esse momento também potencializou essas discussões que estão quentes em torno da comunicação positiva? Olha, Leandro, quando a gente fala em comunicação positiva, isso vai envolver diferentes tipos de área, né? Tanto que na nossa semana de educação positiva, a gente vai falar sobre comunicação não violenta, sobre disciplina positiva, sobre comunicação emocional. E a gente tem vários estudiosos, por exemplo, quando começam os estudos a respeito da disciplina positiva, lá por volta de 1920, Rudolf Dreikurs, Alfred Adler, já traziam informações a respeito de como nós devíamos nos comunicar com as crianças, por exemplo, para um desenvolvimento saudável. Então, isso vem de longa data,
É algo que vem chegando na sociedade mais fortemente após os anos 90, que é quando vem uma preocupação maior com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento emocional, porque a gente sabe que muito das nossas emoções, elas são aprendidas a partir do modo como a gente se comunica com o mundo, como a gente se comunica com os nossos cuidadores, né, os nossos pais, os nossos professores, como eles se comunicam conosco. E esse desenvolvimento social, né, nós somos seres sociais que nos relacionamos o tempo todo com pessoas, perpassa pela nossa comunicação. Quando a gente tem a oportunidade, por exemplo, depois dos anos 90, de ter dentro do ambiente escolar assuntos relacionados ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento emocional, não tem como não falar de comunicação. Então, é quando surge os estudos a respeito de psicologia positiva, é quando lá nos Estados Unidos começam as discussões sobre como tratar as questões de bullying, as questões de gravidez na adolescência, a questão de violência escolar, e isso tudo perpassa por uma comunicação mais positiva, mais aberta, mais dialogada, onde crianças tenham também a oportunidade de participar do processo comunicativo. E aqui no Brasil, isso chega também com a chegada da comunicação não violenta e principalmente com a chegada da BNCC, que vem como conteúdo obrigatório. Vamos trabalhar habilidades para o século XXI, habilidades sociais, habilidades de vida, e a comunicação está entre elas, por volta aí dos anos de 2015, 2017, e isso começa a se intensificar agora, principalmente com a pandemia, que vai exigir de nós muitas habilidades comunicativas para lidar com esse pós-Covid, quando nós retornarmos para o nosso ambiente de trabalho, quando nós retornarmos aí para o convívio social, sabendo que tantos problemas relacionados à saúde mental aconteceram durante esse período. Entendi, Gabi, quer dizer, é um tema centenário, mas que nunca foi talvez mais atual do que agora, né? Do que nesse momento que a gente está vivendo. Gabi, eu acho que com essas suas colocações a gente claramente consegue perceber os benefícios disso para os alunos, né? Mas acho que a comunicação positiva também traz muitos benefícios para a carreira dos professores, né? Eu vou aqui usar uma expressão, eu acho que todo mundo tem aquele professor da vida, né? Que é aquele professor que você se lembra. Às vezes nem era matéria predileta, às vezes, enfim, qualquer que seja o motivo, mas você lembra muito da figura do professor. E quando eu lembro da minha professora da minha vida, eu acho que, até resgatando um pouco disso que você está falando, tem muito dessa questão da empatia, do conhecimento, da capacidade que ela tinha de me ouvir, me entender, estabelecer uma conexão comigo. Então, eu levanto essa bola para que você fale assim, para a carreira do educador, né? A comunicação positiva talvez seja aquela habilidade que faz um professor ser o professor da vida de um aluno. Que mais, né? Que mais de benefícios que traz para a carreira de educador esse domínio da competência da comunicação positiva? Muito importante essa sua pergunta, Leandro, e eu vou trazer aqui uma experiência que eu vivi com o professor José Pacheco. Tive a oportunidade de almoçar com ele num evento do qual eu participei, e ele trouxe uma fala de que nós, enquanto professores, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina quem nós somos, né? Você não ensina quem você sabe, você ensina quem você é. E muitas vezes nós, professores, a gente está sempre preocupado com o conteúdo. Eu preciso ensinar isso, eu preciso ensinar aquilo, eu preciso cumprir aquele planejamento, eu vou ticando ao longo do ano o meu planejamento. E o que eu quero dizer é que o conteúdo é importante, sim. Ele precisa ser considerado dentro da escola. Mas quando eu começo a cuidar do meu jeito de falar, a cuidar do meu jeito de agir, a cuidar da escuta ativa em relação aos meus alunos, os resultados do meu trabalho, eles são muito melhores. Eu acho que o grande objetivo de todo professor é olhar para aquele aluno que ele atende, que ele está ali amparando naquele momento, daqui 20, 30 anos, e ver que esse aluno teve sucesso, e ver que esse aluno conseguiu alcançar grandes coisas, que ele desenvolveu responsabilidade, que ele desenvolveu a empatia que a gente tanto fala.
E a nossa comunicação nos ajuda com isso. Por quê? Porque quando eu aprendo habilidades de comunicação, eu aprendo a olhar para a necessidade do outro e eu também aprendo a olhar para a minha. Então, eu consigo me comunicar de forma assertiva, mantendo a minha autenticidade, então, mantendo aquilo que eu sou, porque não dá para eu fingir algo que eu não sou. Então, eu vou começar a colocar a comunicação positiva em prática. Então, eu vou mudar o meu ser. Não, eu vou aprender estratégias para me comunicar de forma não violenta, para conseguir fazer pedidos assertivos dentro do ambiente escolar. Isso vai me ajudar a trazer os meus alunos a ficarem mais envolvidos com as minhas aulas, mais engajados com as minhas aulas. A disciplina positiva, dentro da perspectiva de comunicação, eu vou ajudar os meus alunos a desenvolverem habilidades sociais e de vida, e o meu relacionamento com eles vai ficar muito melhor. Quantas vezes a gente não vê o educador saindo da escola esgotado, cansado, porque naquele dia ele não conseguiu dar a sua aula, dar o seu conteúdo, por conta das dificuldades com os comportamentos desafiadores dos alunos. Por meio da comunicação positiva, eu aprendo estratégias para ouvir esses alunos, trazer esses alunos para junto de mim, criar um processo educativo em conjunto, no qual todo mundo participa, no qual o respeito é mútuo, consigo aprender a lidar com as minhas emoções, porque o professor também sente raiva, o professor também se altera, né? O professor também sai do seu equilíbrio emocional. Tem E dias eu vou ruins. entender. Exatamente, tem dias ruins. E eu consigo compreender que eu tenho emoções, eu consigo identificar aquilo que eu sinto e tomar melhores decisões em relação ao que eu vou fazer. Eu posso sentir raiva de um aluno e gritar com ele, e mandar ele para fora da sala de aula, e pedir para o diretor dar para ele uma advertência, uma suspensão. Só que eu quebro o vínculo afetivo com aquele aluno, e eu sou vista pelos alunos como um professor desequilibrado. Aquela professora não tem controle emocional. E quando eu aprendo habilidades de comunicação, estratégias de comunicação positiva, eu trago esse aluno para mim. Eu não tenho vergonha de ser vulnerável e de falar para ele, olha, eu fiquei muito triste com aquilo que aconteceu e eu gostaria muito de ter a sua compreensão, de ter a sua colaboração. Olha, eu percebi que você ficou triste com algo que aconteceu na sala de aula, eu estou aqui para te ouvir. E isso vai melhorar a aprendizagem, melhorar o relacionamento, o professor vai se sentir alguém muito mais acolhido dentro desse ambiente escolar. Muito bom, Gabi. Vamos falar da semana? Olha só, para você que está nos ouvindo, do dia 25 ao dia 29 de janeiro, agora início de 2021, a gente realiza a Semana Nacional da Comunicação Positiva, um evento 100% online, segunda a sexta-feira, das 7 às 21h30. Todos os dias a gente tem uma agenda espetacular, daqui a pouco a Gabi vai contar um pouquinho do que vem por aí, mas já adianto que todos os dias a gente vai ter uma aula com os nossos especialistas, a Gabriela Menezes e João Hilton. Todos os dias a gente vai receber 2 convidados que vão compartilhar conteúdo e também participar de um debate super bacana. E a gente aqui, quem conhece os projetos que a Hub faz, sabe que a gente é obcecado pela questão da prática, né, Gabi? A gente quer trazer toda essa teoria para a prática, para que você sinta a transformação dentro da sala de aula. Então a gente encerra todos os dias com as dicas práticas para você já utilizar no dia seguinte nas suas aulas, nas suas atividades. O evento é 100% online. Se você eventualmente não conseguir participar de um desses dias, não se preocupa, o conteúdo vai ficar disponível por mais 30 dias. E por que 30 dias, né? Para que você tenha tempo de refazer essas aulas e também receba o certificado de participação, certificado que contempla 40 horas, que são, além das horas em vídeo que você vai assistir, essas atividades que a gente está preparando para você também colocar em prática. Mas, Gabi, conta pra gente o que vem de conteúdo aí na Semana Nacional da Comunicação Positiva. Leandro, essa semana está sendo preparada com muito carinho pelo pessoal da Hub, vocês aí, com muita competência, muita capacidade para fazer isso, eu e o professor João Hilton. Então, nós falaremos sobre a importância da escutatória, habilidades de escuta e como é que a gente pode começar, porque o nosso processo comunicativo, ele começa pela escuta. A gente fala também sobre comunicação emocional, a nossa comunicação passa pelas nossas emoções, e entendendo as nossas emoções, a gente consegue desenvolver empatia com o outro. A gente fala de disciplina positiva,
que é uma abordagem educativa e filosófica na qual a gente educa com firmeza e gentileza, né, considerando as nossas necessidades e também o respeito mútuo. A gente fala sobre comunicação não violenta, que é uma abordagem de comunicação pautada nos nossos sentimentos e nas nossas necessidades, e que nos ajuda a fazer pedidos mais assertivos. E a gente fala também um pouquinho de um geral de comunicação positiva, que é a psicologia positiva aplicada ao processo comunicativo. Então, temos convidados sensacionais, pessoas muito queridas e muito competentes também, trazendo informações para somar a tudo isso nessa semana. Então, a gente começa 2021 com o pé direito, né, Gabi? Melhorando a nossa comunicação, trazendo toda essa positividade também para a sala de aula, para os nossos educadores, para os nossos alunos, e que 2021 possa ser um ano melhor, que a gente supere os nossos desafios e que a educação continue brilhando na vida de todo mundo. Não é isso? Com certeza, Leandro. Eu agradeço a oportunidade e espero vocês todos que estão nos assistindo na nossa semana de comunicação positiva, para vocês melhorarem aí as suas habilidades e serem educadores mais participativos, mais assertivos e mais felizes no trabalho dentro do ambiente escolar. Assina embaixo o convite da Gabi, espero vocês então, já desejando que 2021 seja um ano de muito sucesso para todos nós. Até breve, até a Semana Nacional da Comunicação Positiva. Tchau, gente, um abraço.